Olá, segunda série, professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. Então seja bem-vindo a mais uma aula, a mais um encontro. Nós estamos por aqui, eu do lado aqui da telinha e você do outro lado aí. Com certeza já está com seu material em mãos, né? Bom, estão ansiosos para a aula? Que bom, porque nossa aula hoje não vai ser uma aula, vai ser um show de aula, tá bom? O professor Euler trouxe hoje um conteúdo muito legal para nós trabalharmos, para nós fazermos a revisão, porque nós iremos precisar desse conteúdo aí para a noção do primeiro assunto desse primeiro bimestre, né? Desse primeiro bimestre. Bom, obrigado por vocês estarem participando aí das aulas, mandando suas dúvidas, os exercícios, estou corrigindo todos, só lembrando a todos que é muito importante que vocês participem para nós podermos acompanhar o crescimento educacional de vocês e ver como é que nosso trabalho está sendo executado, né? O nosso público-alvo são vocês e queremos que chegue com bastante qualidade, rico, né? de informações cada vídeo aula. E a cada vez nós tentamos colocar um pouquinho mais, tirar um pouquinho mais esse medo de assistir uma aula de matemática, de ficar muito chato. Não, nós queremos que você goste da sua aula e por isso que é importante a sua participação, tá bom? Nesse momento, irei estar minimizando minha tela, porque nós iremos começar a falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, tá bom? Mas para começarmos a falar do nosso assunto, eu trouxe aqui um desafio para vocês. É legal nós trabalharmos com um desafio, né, pessoal? Vamos lá para o desafio. Ó, disciplina matemática, professor Euler Santos, segunda série, né? Então vamos lá para nosso desafio. Olha só o desafio, pessoal. Descubra o segredo de cada dia da semana e encontre o valor do sábado. Olha aí, gente. O domingo é igual a 718. A segunda é igual a 729. A terça é igual a 538. A quarta é igual a 6.410. A quinta é igual a 6.511. A sexta é igual a 5.611. E o sábado? Qual será o número que vai vir aqui no sábado? E aí, pessoal? Será que número é esse, professor? Será que eu consigo? Você consegue sim. Eu tenho certeza que você consegue. Você já deve estar nesse momento pensando. Vou dar um tempinho para você pensar um pouquinho aí, ler novamente, né? Que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí a resolução desse desafio. Já conseguiu? Vamos reler novamente, né? Descubra o segredo de cada dia da semana e encontre o valor do sábado. Bom, pessoal, se você for aqui determinar esse desafio através de uma lógica, você vai conseguir bem rápido. Mas de que maneira, professor? Observem a sequência, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou dar uma dica e vocês vão chegar na resposta em relação ao sábado, ok? Não esqueçam de lembrar disso, tá? Olha só, eu vou dar a dica e você vai chegar no sábado. Olha só, domingo. Quantas letras tem a palavra domingo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Qual é o dia da semana do domingo? Ele é o primeiro dia. E quanto que é 7 mais 1? 8. Novamente, repetindo a dica. Domingo tem 7 letras. Ele é o primeiro dia da semana e a soma desses dois números deu 8. Agora vamos de novo. Segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. É o segundo dia da semana e a soma de 7 mais 2 mais 9. E agora, você já sabe qual é o valor do sábado? Quanto que é? Qual é o número? Já sabe? A sua resposta foi? Muito bem, é isso mesmo, né? Qual seria? Ah, professor, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então é 6. Deixa eu até pegar aqui o meu pincel. Vamos escrever aqui esse número para ficar arquivado, né? Vem aqui. 6, tá. São 6 dias da semana o sábado, né? Tem 6 dias, 6 letras na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o dia da semana o sábado? É o 7º dia da semana, né?
E quanto que é 6 mais 7? Isso mesmo, 13. Então o número é 6.713. Tranquilo? Perfeito? Que bom, né? Foi ótimo esse desafio. Agora vamos lá para a nossa aula, começando a partir de agora. 3, 2, 1. Hoje nós iremos falar da progressão aritmética, pessoal. Progressão aritmética, professor? Sim, porque nós precisaremos do conceito de progressão aritmética para esse bimestre, tá bom? Esse conteúdo desse bimestre já iremos trabalhar o conceito de progressão aritmética. E vamos lá. Progressão aritmética, a mais conhecida como PA. Muito bem? É a PA. Então, vamos lá falar um pouquinho da PA. O que é progressão aritmética, professor? O que é a progressão aritmética? Bom, a progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Opa! Por que eu coloquei aqui em destaque a palavra consecutivo? O que é consecutivo, professor? É quando segue uma ordem. Por exemplo, o consecutivo de 1 é 2, consecutivo de 2 é 3, consecutivo de 3 é 4. Então, esses números são consecutivos. Então, nesse caso, é a sequência, né? A diferença. O que é a diferença? A diferença é o sinal de menos, né? É a subtração entre dois termos. Quem são esses termos? A gente vai conhecermos, vamos conhecer ele aí futuramente. Bom, essa diferença constante é chamada de razão. Vocês lembram da razão? A razão não é aquela razão de Maria brigou com João e quem tem razão. Não é esse sentido. A razão aqui é conceito matemático, tá bom? E como é que eu determino a razão, professor? A razão é determinado aí na fórmula, né? Existe uma ordem, na verdade, né? Pode ser subtração, pode ser multiplicação, pode ser divisão, mas sempre do segundo número com o primeiro, do segundo número com o primeiro, tá bom? Sempre é isso. Se for uma soma, é do segundo número com o primeiro. Se for uma divisão, é do segundo número com o primeiro. Só que não esqueçam que a palavra está dizendo aqui, ó, é uma diferença constante, ou seja, ela vai sendo repetida várias vezes, né? Bom, ela tem dois tipos, a finita e a infinita. Bom, a finita, pessoal, ela é quando tem fim, né? E a infinita é quando não tem fim. Então, a razão, vou repetir novamente, a razão é a diferença entre o segundo termo e o primeiro, tá? Então, no caso aí, vamos chamar de A2 menos A1. Ela é constante, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho da finita e da infinita. Vamos dar um exemplo da finita. Olha aí, gente. Finita, observem aqui, ó, os dois exemplos. A finita, nesse caso, é essa que tem aqui, ó. Temos um fim, né? E a infinita é a que não tem fim. Observem aqui, ó, que está simbolizando aqui uma reticência. Significa que a sequência continua, certo? E temos mais números aqui. Bom, já pegando esse exemplo aqui, como é que eu descubro, professor, qual é a razão? Bom, eu não falei agora há pouco que a razão é a diferença entre o segundo termo e o primeiro? Então, quanto que é 7 menos 4? 3. Quanto é 10 menos 7? 3. Quanto é 13 menos 10? 3. Quanto é 16? Você está vendo aqui, ó, que você tem uma sequência, né? E só lembrando que nós temos aí, ó, a ordem, no caso, crescente e também tem a ordem decrescente, né? A ordem crescente você pode observar aqui, ó, e essa aqui é a ordem decrescente, né? Já pegando esses dois exemplos aí para falar sobre o que é crescente e o que é decrescente, ok? Então, não esqueçam, pessoal, que a razão, ela é feita, o cálculo, através do segundo elemento menos o primeiro elemento, tá bom? Olha aqui, ó, se pegarmos aqui, qual seria a razão? Ah, professor, mas agora aqui, ó, é 60 menos 70, como é que eu vou encontrar? Sim, essa é mesmo, é menos 10, ó, menos 10, né? Menos 10, menos 10, menos 10, porque aqui está... Por que ela é menos 10? Porque aqui a sequência ela está sendo decrescente, ok?
Mas se você pegar aqui 60 mais 10, você encontra 70. 50 mais 10, você encontra também. Ok? Então, por isso que nós temos aí essa operação, né? Bom, dando continuidade aí, nós iremos falar agora da classificação. Olha aí, pessoal, a classificação é muito importante. Primeiro, quando ela é uma PA constante. Quando que ela é constante, professor? Quando a razão é zero. Por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Essa aí é uma PA constante, porque a razão dela é zero, né? Porque o 2 menos 2 é zero. Aí pega o outro 2, 2 menos 2 vai dar zero também, ok? Crescente. Quando que ela é crescente? Bom, quando a razão ela é maior que zero, certo? Quando a razão for maior que zero, ela vai ser crescente, ok? E dê um exemplo aí, professor, da razão crescente. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Essa é uma razão, é uma PA crescente, tá bom? E aí a decrescente. Quando que ela é decrescente? Decrescente é decréscimo, né? Quando a razão ela for menor que zero também, tá bom? Então quando, olha aí, vamos de novo. Constante, quando é que ela é constante? Quando a razão for igual a zero. Crescente, quando a razão for maior que zero. E decrescente, quando a razão for menor que zero. Certo? Essa aí é a notação para essa classificação. Aí nós temos aqui, ó, essa imagem que representa justamente aquilo que a gente está tendo agora, a reação, né? Que é isso, professor? Como assim? É isso mesmo, é a matemática, correto? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho das propriedades. A PA, nós temos exclusivamente aqui nessa aula, vamos falar de 3 propriedades da PA. A primeira propriedade, como vocês podem observar aqui na sequência, existe aqui uma certa lógica, né? Olha só, pessoal, vamos minimizar aqui um pouquinho mais aqui a tela. Quando você tem a soma, no caso é aquela, se essa PA for finita, né? A soma dos dois termos que estão distantes um do outro, que a gente fala equidistante, né? Dos extremos aqui, a soma deles vai ser os dois extremos, né? Vai ser igual a soma dos dois extremos. Observe aqui, ó. 4 mais 76, né? Aqui o 76 mais 4 dá 80. Se você pegar os dois extremos aqui, olha aqui, deixou 3 para cá e deixou 3 para cá. Você soma esse 28 com mais 52, também vai dar 80. Então, essa primeira propriedade, a soma de dois termos equidistantes dos extremos, ele é igual à soma dos extremos. Repetindo, a soma dos dois termos equidistantes, né, é igual à soma dos extremos, tá bom? Nesse caso, só é aplicável quando ela for finita, tá bom? Se for infinita, não posso aplicar essa propriedade porque eu não sei que número é que está lá no futuro, né? Tranquilo? Beleza? Então, repetindo novamente, essa primeira propriedade é a propriedade finita quando a soma dos dois termos é equidistante, ou seja, da mesma distância, né? Você soma eles e os dois aqui extremos são iguais, tá bom? Tranquilo? Vamos falar agora da próxima propriedade. Vamos lá. A próxima propriedade é a propriedade dos 3 termos consecutivos. Ó. Você pega aqui os 3 termos consecutivos, ó, 28 e o 44, né? E o 28, 36 e 44. Quando você tira aqui a média deles, você encontra aqui, ó, o termo central, certo? Então, 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média dos dois, certo? Então, quando você pega aqui, por exemplo, esses 3 números aqui, né? Se você pegasse aqui, ó, a soma de 20 mais 4, você teria 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. Você pegou aqui, ó, 28 mais 44 dividido por 2 deu 36, nesse caso dá 72, né? Pegando aqui, ó, 60 mais 68 mais 76, somou 60 mais 76, deu um valor, vamos ver, 6, 7 mais 6, 13, né? 136 dividido por 2 dá 68, tá bom? Essa aí é a segunda propriedade. Qual é a segunda propriedade, professor? A soma dos
A soma, na verdade, não. A média aritmética, né, dos dois termos aqui é igual ao termo do meio. Bom, vamos para a terceira propriedade, o termo central. Bom, quando você pega o primeiro termo e o último termo e você soma e encontra a média, você encontra o termo central, tá bom? Essa aí é a nossa terceira propriedade. É a propriedade do termo central, tá bom? Bom, essas propriedades eu vou cobrar de vocês com certeza aí nas aulas que a gente vai ter. Justamente o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, pessoal, é qual é a ordem. Quem é a 1, quem é a 2, quem é a 3, quem é a 4. Por quê? Porque no assunto que vocês irão estudar nesse bimestre ainda, com o professor de matemática, vai ser justamente essa base. Você tem que saber quem é a 1, o que é linha, o que é coluna, né? Então, professor, se eu não souber... Não, a gente vai com calma, né? Mas é por isso que eu estou dando aqui essa introdução nesse assunto aqui, que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá bom? Vamos lá. Como assim, termo central, né? Que legal aqui essa imagem. É justamente isso, você soma os termos dos termos finais aqui, você encontra o termo central. Pode você verificar, ó, se você somar 15 mais 45, vai dar 60. 60 dividido por 2 é 30. 20 mais 40 é 60, dividido por 2 é 30. 25 mais 30 é 60, dividido por 2 é 30, tá bom? Sempre vai ser o termo central. Agora aqui nós vamos falar do termo geral da PG. O termo geral da PG é muito importante, você precisa aprender ele, porque nós iremos precisar aqui nas aulas posteriores. Bom, esse aqui é o termo geral da PG, né? Como você pode ver, a seta está indicando para ele. A seta está indicando aqui para ele. E esse termo geral ele é representado assim, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Como assim, professor? Quem é quem aqui? Bom, eu vou explicar aqui de uma forma que você possa entender, tá bom? Vamos começar com a n. A n é o número de termos. Esse n aqui significa o número de termos que você tem. Pode ser o primeiro termo, né? Na verdade, o enésimo termo, né? Ou o último termo. Então, a n é a quantidade de termos que nós temos aqui, né? O último termo, o enésimo termo. O A1, ele é o meu primeiro termo da PA, tá? É o meu primeiro elemento da PA. O mais é a operação. Quem é n menos 1? O que é esse n menos 1? Esse n menos 1 aqui é o número de termos que tem essa PA, tá bom? E o R, ele é a razão. E como é que eu calculo a razão? Pela diferença do segundo com o primeiro termo, tá? Essa aí é uma dica para você. Mas vamos ver isso aqui mais na frente. Atenção, pessoal, nós vamos explicar agora com exemplo, tá? Vamos lá. Deixa eu minimizar isso aqui. Aqui, assim. Calcule o 10º termo da PA, 26, 31, 36 e 41. Eu quero calcular o 10º termo dessa PA. Como é que eu faço, professor? Nós temos que primeiro fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O A1, ele é quanto? Ele é o 26, ele é meu primeiro termo, tá bom? Então tá aqui, ó, 26 é meu A1. Então se o A1 é 26, quem seria o A2? 31, né? 31. E como é que eu calculo a razão, professor? A razão não é o segundo termo menos o primeiro? E é isso que nós vamos fazer agora, ó. Segundo termo menos o primeiro, a razão deu 5, certo? Então, novamente, eu quero calcular o 10º termo. Eu quero saber quem é o 10º termo. Então, o AN, né? O AN aí é o 10º termo. É ele que eu quero descobrir. A gente vai fazer assim, ó. Quem é N? N na fórmula. N é o 10º termo, né? É o número de termos. N é o valor que eu quero descobrir. E, utilizando a fórmula, nós temos aqui, ó. Vamos lá para a fórmula, ó. Vamos explicar aqui devagar. O AN, né, que é o termo que eu quero descobrir. O A1, eu tenho aqui ele, 26. O N, eu tenho que é 10. O 1 é da fórmula, menos 1 é da fórmula. E o R é a razão que eu tenho, que é 5.
Substituindo esses valores, olha que nós temos a 10, que é o 10º termo que eu quero descobrir, né? Igual a 26, que é meu primeiro termo. Substituindo na fórmula, tá bom, gente? Mais 10 menos 1. Quem é de onde esse 10, professor? O 10 é aqui, tá aqui ele, ó, é o n. 10 menos 1 vezes 5. 5, de onde veio esse 5? É a razão, ok? Bom, fazendo aí a multiplicação, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos lá contar. 10 menos 1 é 9, né? Tirei do parêntese, vezes 5. 26 mais 9 vezes 5. Bom, professor, e aqui agora, o que eu faço? Pessoal, aqui, ó, muita gente acaba errando uma questão como essa, que ele pensa que primeiro tem que somar 26 mais 9 e depois multiplicar por 5. Não é assim. Nós aprendemos com a professora, ou professor, né? Que nós temos que primeiro resolver a multiplicação e depois resolveremos a adição. Então, fazendo esse processo, nós iremos encontrar que o A10 é 71, tá? Porque 9 vezes 5 dá 45, 45 mais 26 dá 71. Então, quem é o 10º termo dessa PA? É 71, tá? Então, o último termo aqui, ó, o enésimo termo, é 71, tá bom? Esse aí foi o nosso exemplo da aula de hoje, tá bom, pessoal? Olha só, gente, observação importante. Na hora que você for fazer o cálculo, encontrar uma questão que tenha o cálculo da PA, separe assim, ó. Primeiro você separa o primeiro termo, o A1, depois a razão, depois o N, depois o N. Professor, mas se ele está pedindo o A1, bom, se ele está te pedindo o A1, ele vai te dar a razão, ele vai te dar o N e ele vai te dar o enésimo termo, né, que é o número de termos. Mas se ele estiver pedindo a razão, bom, se ele estiver te pedindo a razão, ele vai te dar o A1, o A2, né, o N e o AN, né? Se ele estiver pedindo o N, professor, bom, se ele estiver pedindo o N, que é o que nós fizemos agora aqui, ó, nós temos que calcular, no caso, se ele desse assim, e sabendo que o 10º termo é 71, qual é a posição, né? Qual é o número de termos dessa PA? Aí você calcularia, eu colocaria 71 para cá e calcularia o N aqui, né? N menos 1, ok? É essa prática que a gente tem que exercitar bastante, tá bom? Porque através da resolução de uma PA que nós iremos chegar aí a uma conclusão de como se aplica o conhecimento aí na relação, né, que nós vamos estudar daqui a pouco, na relação de matrizes, tá bom? Tranquilo? Vamos fazer agora o seguinte, nós vamos exercitar, é a hora do exercício. Então vamos lá para a hora do exercício, vamos minimizar aqui a tela. Agora vamos falar do exercício. A primeira pergunta que nós temos aqui, pessoal, é o que é progressão aritmética? É a primeira pergunta. Então, o que é progressão aritmética? Você vai responder aí no seu caderno, tá bom? Responder a primeira pergunta, o que é progressão aritmética. A segunda pergunta, de acordo com o valor da razão, como são classificadas as progressões aritméticas? Bom, pessoal, elas são classificadas aí, ó, como eu falei agora há pouco para vocês na aula, né? Elas são classificadas em duas, tá? Qual é o conceito da primeira, ou duas não, né? Tá certo. Qual é o conceito da primeira propriedade da PG? Da primeira propriedade. Qual é o conceito da primeira propriedade? Nós falamos aí sobre essa propriedade. Quarta questão. Qual é o conceito da segunda propriedade da PG? Então, a quarta questão, ele quer saber o conceito, né? O que fala a segunda propriedade da PG? Opa, gente, aqui não é PG, é PA, tá? Eu só gostaria de fazer essa correção aqui, que eu acredito que está PG, mas na verdade é PA, tá bom? Vocês irão receber a atividade corrigida não com o nome PG, mas sim PA, tá? Não é progressão geométrica, é progressão aritmética. Eu acabei vendo agora aqui que está PA, PG, né? Bom, a quarta questão, qual é o conceito da segunda propriedade da PA, né? Da PA. Quinta questão,
Qual alternativa indica a fórmula correta do termo geral da PA? Não é PG, da PA. Então, qual alternativa indica a fórmula correta do termo geral? Quero saber aqui, ó, qual é o termo geral. Letra A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Letra B, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Letra C, a n é igual a R mais 2. Letra D, a n é igual a R mais A. Qual alternativa aqui está correta? Aí você vai indicar e marcar, né? Ou marcar, na verdade. Aí vamos para a sexta questão. Qual é o conceito da terceira propriedade da PA? Tá bom? Então, eu quero saber aí qual é o conceito da terceira propriedade da PA. A sétima questão. Qual é o 101º termo da PA, cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6? Vou dar uma ideia para você resolver essa questão aqui, ó. Você tem aí, ó, ele quer saber qual é o 100º termo, né? Primeiro termo de uma PA, ó, qual é o 101º? Então ele quer saber qual é o 101, tá? O 101 é 101º termo de uma PA, cujo primeiro termo, então o A1 é 107 e a razão é 6. Então como é que eu consigo calcular aí, professor, o A2? Ó, se você sabe que o A2 é o A2 menos A1, então é só fazer a operação inversa. Você vai pegar o 107 e vai somar com 6 e você vai encontrar o A2. Ah, professor, então vou somar de 1. Não, você vai aplicar na fórmula, né? E aí aplicando na fórmula você vai encontrar aí a resposta. Será que é 704? Ou a letra B, será que é 705? Ou a letra C, será que é 706? Ou a letra D, será que é 707? Qual alternativa dessas indica a resposta correta? Você vai resolver e vai marcar aqui a opção correta, tá bom? O cálculo você coloca aqui do lado. Oitava questão. Em uma progressão aritmética, sabe que o A4 é igual a 12 e o A9 é igual a 27. Calcule o A5. Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo aí, professor? Pessoal, como é que eu faço o cálculo? Você vai pegar aqui, ó, e descobrir a razão, né? Existe aí uma lógica para descobrir a razão. E você já sabe, o professor ensinou aqui para você como descobrir a razão, tá bom? Nona questão, considere o seguinte, a seguinte sequência de números. Temos aqui o número 3, 7 e 11, 2, 6 e 18, 2, 5, 10 e 17. O número que continua cada uma das sequências na ordem dada é 17, 72 e 16? Será que é 15, 54 e 24? Será que é 15, 36 e 24? Qual alternativa dessa aqui indica a sequência? Olha aqui, vou dar um exemplo, ó. 3, 7 e 11. Qual é o próximo número aqui? Será que o próximo número é 17? É 15? Ou 17 ou 15, né? Que aqui só tem opção. Aí temos aqui, ó, 2, 6 e 8. Será que o número aqui, a sequência aí, é formada por 72, 54 ou 36? Qual é esse número? Ou o terceiro, é 2, 5, 10, 17. Será que a sequência é 16, 26 ou 24? Um desses aqui, né, uma alternativa dessa está correta. E aí você vai resolver. A 10ª questão. Qual é a posição do termo 109, né, 109, de uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 10? Então, ele já te deu aí, ó, a razão e ele te deu o A1, né? E ele te deu também o AN, né? Ele te deu o AN. Então, ele quer saber aí qual é a posição do 109, né? Ou 109. Qual é a posição desse número? Então, você vai fazer aí através da fórmula, certo? E aí você vai conseguir determinar essa questão. Tranquilo? Bom, pessoal, basicamente a nossa aula ela é resumida com esse vídeo até aqui, tá? No próximo encontro nós daremos continuidade ao nosso assunto. Só lembrando que nós iremos fazer agora a utilização do livro no próximo encontro, tá? E aí você já vai ter que estar com o livro em mão aí pra gente acompanhar a aula e ficar tudo ok com a matemática, tá bom? Eu já desejo aí pra você uma boa tarde ou uma boa noite, qualquer horário, né? Tudo de bom para você e sua família, que Deus continue abençoando a sua vida e continue sempre ligadinho aqui na aula do professor de matemática, o professor Euler Santos. Um grande abraço e tchau, tchau.